Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje era um livro que eu precisava muito ler, porque eu falei pra vocês, né? Depois do Deixa Ela Entrar, eu fiquei meio, tô precisando de uma coisa mais leve. Andei lendo os meus mangás do Spy Family que eu tô lendo. Tinham acabado já, eu acho que eu comprei os 5 primeiros volumes, 6 primeiros volumes. Na verdade, eu comprei os 7 primeiros volumes, estou vendo aqui. Comprei os 7 primeiros volumes, mas assim, eu matei em, 2 semanas. Então eu precisava de alguma coisa muito leve pra quebrar um pouco o sofrimento, dor e cenas horripilantes do Deixa Ela Entrar. E aí eu resolvi pegar esse livro, que é um livro infantil. Eu preciso deixar isso muito claro. Esse livro é um livro infantil. E vocês vão estar vendo uma resenha aqui pela visão de uma mulher de 39 anos, né? Mas mesmo assim, eu adorei esse livro. E ele é um livro japonês que gerou um filme extremamente famoso dos estúdios que a gente fala Ghibli, mas na verdade o nome do estúdio é Estúdios Ghibli, né? Que é o jeito correto de falar. Que seria então em português, Entregas Expressas da Kiki, em inglês, The Kiki's Delivery Service, e em japonês, Majanota Kyubi, escrito pela Keiko Kadono, ou do original Kadono Keiko, nascida em 1935, ainda viva com seus 89 anos, aí maravilhosa, nascida em Tóquio, mas devido à Segunda Guerra Mundial, quando ela tinha por volta dos seus 8, 9 anos, ela é enviada para o norte do Japão, ainda criancinha. Se forma em literatura inglesa na Universidade de Waseda. E em 1960, quando ela tinha 25 anos, ela vem morar aonde? No Brasil. Especificamente no Rio de Janeiro. E fica 2 anos aqui morando. Em 1970, ela escreve um livro baseado nesses anos. Aliás, não só baseado nesses anos, mas ela é uma mulher que escrevia muitos livros. Ela tem mais de 200 livros escritos. E todos esses livros são infantis. A grande maioria com muito sucesso no Japão. Para vocês terem uma ideia, Kiki's Delivery Service, né, o Entregas Expressas da Kiki, é o primeiro livro de uma série de 8 livros que conta a história da bruxinha Kiki. E especificamente esse foi escrito em 1985, o melhor ano da história da humanidade, né, onde nós tivemos Entregas Expressas da Kiki, tivemos o Jogo do Exterminador e tivemos também Lívia Leão nascendo. Enfim, sobre o que se trata exatamente Entregas Expressas da Kiki. Eu não vou ficar falando o título em inglês, que é o mais famoso, porque, enfim, estamos falando do livro, não é mesmo? Embora esse livro tenha demorado muito a chegar no Brasil, porque, particularmente, o primeiro livro ele só é publicado fora do Japão em 2003. Então, por isso que aqui no Brasil, pelo menos, né, o filme dos estúdios Ghibli, ele é muito mais famoso do que o livro. Mas, enfim, vamos falar especificamente sobre o livro. Vai contar a história da Kiki, que é uma bruxinha de 13 anos de idade. Como assim? A Kiki, ela é filha de uma bruxa casada com um não-bruxo. E existe um momento na vida da criança, filha de uma bruxa com um não-bruxo, que por volta dos 12 anos aos 13 anos, ela precisa se decidir o que ela vai ser da vida. Se ela vai ser um não-bruxo e vai seguir lá a escola, enfim, uma vida, entre aspas, normal, ou se ela será uma bruxa. E aí, ela também, quando acontece dessa escolha dela escolher ser uma bruxa, começa também uma série de treinamentos, porque ela precisa saber, obviamente, fazer um pouco de magia. É dito no livro que, no momento que nós estamos, as magias foram se perdendo com o tempo. Porque é uma tradição oral que passa-se, então, de mãe para filha, né, ou de pai para filho, e as coisas vão se perdendo. Então, assim, a mãe da Kiki, ela só sabe 2 magias, mas ela tem uma coisa que ela é muito boa em voo, e isso a Kiki herda dela. Ela torna-se também uma excelente voadora, ela se torna também uma excelente bruxinha que sabe voar muito bem. É dito também que quando uma criança, filha de uma bruxa, nasce, é dado para ela um gatinho preto que vai acompanhá-la durante a vida e que em determinado momento, quando esta bruxa estiver madura o suficiente, não aos 13 anos, tá? Mas ela estiver madura o suficiente, ela vai seguir a vida dela e o gatinho vai seguir a vida dele, muito provavelmente formando família ou indo viver a vida dele até, bom, enfim. Não, quando eu li esse livro, essa parte específica, eu não interpretei como morte, tá? Mas agora, verbalizando, talvez a gente fale assim, talvez ele vá seguir a vida dele, eles se separem
por motivos de falecimento do bichinho, porque animais vivem menos do que seres humanos, infelizmente. Mas não foi o que eu interpretei no momento, tá? E também não é... Se você for pegar o final do filme do Miyazaki, né? O Gigi também encontra lá uma parceira, vai ter filhotinhos, enfim. Mas, enfim, já tô me confundindo aqui do que eu tô contando. E aí, quando essa criança faz 13 anos, a Kiki em específico, ela escolhe, então, seguir a carreira, entre aspas, da mãe e ser uma bruxa, porque ela é muito boa com voo e ela quer ganhar a vida. E quando isso acontece, ela precisa, então, aos 13 anos, pegar o seu gatinho, que é o Didi, ir para outra cidade, que é uma cidade que ela vai escolher durante o percurso, não é algo planejado, não pode ser algo planejado, e ela tem que ficar nessa cidade, se estabelecer nessa cidade durante 1 ano, e depois voltar por 1 ano para visitar os seus. Antes desse ano, ela não pode voltar para visitar sua família, porque ela precisa aprender a andar com as próprias pernas. E é uma coisa assim do tipo... As bruxas aqui, elas têm poderes mágicos, mas é muito claro que não é algo que fica para elas. É algo que elas precisam devolver para a sociedade. Durante o percurso, a Kiki vai encontrar uma outra bruxinha que está já estabelecida numa cidade, e essa bruxa, ela conversa com animais, faz adivinhações e conversa com animais. E ela conta que ela, inclusive, ajudou uma fazendeira a entender por que a sua vaca estava doente e tal. Então, é meio que uma coisa assim, elas não ganham dinheiro, é uma coisa de devolver para a sociedade seus serviços e ganhar em troca o acolhimento dessa sociedade. É sobre isso, nessa lore dessa bruxinha. A Kiki vai levantar a voo, e é tão bonitinho porque é descrito que ela, no começo, era muito avoada. Então, ela estava voando com a sua vassourinha e ela perdia o foco do que ela estava fazendo, e de repente a vassoura ia caindo e ela não percebia. E aí, por causa disso, a mãe amarrou em toda a cidade, uma cidadezinha pequena, né? Que não é dito que se passa no Japão, embora todos os nomes sejam nomes japoneses, mas a estrutura das cidades e da geografia do local não lembra o Japão. E aí a mãe pendura nas árvores da cidade sinos de prata, porque aí quando ela tá baixando o voo, tá vindo mais para baixo, o pé dela bate no sino, o sino toca e ela acorda e volta a subir. Então é tão bonitinho isso. Aliás, esse livro inteiro ele é muito bonitinho. Ele tem uma estrutura episódica, né? Ou seja, a Kiki vai viver várias pequenas aventuras. Acho que ao todo são 6 ou 7 aventuras que ela vai viver ao longo do livro. E essas aventuras, cada uma delas vai colocar assim um grãozinho de areia num pote, que é o amadurecimento dessa personagem. E é tão bonito, porque na verdade a gente está vendo aqui uma personagem que ela tá tentando entender as coisas, né? Ela tem que lidar com a frustração quando ela chega numa cidade que ela acha que vai ser uma cidade muito acolhedora e, de princípio, não é. Ela precisa entender os seus sentimentos por um garoto que ela nunca tinha tido. Ela tem 13 anos, ela nunca tinha gostado de ninguém. Ela precisa entender os seus sentimentos, ela precisa aprender a lidar com as suas irritabilidades e como isso pode afetar as pessoas ao seu redor, inclusive o gatinho. Até que um momento ela precisa aprender também a lidar com suas escolhas e, inclusive, com os sentimentos que ocorrem a ela na volta para casa, para visitar a casa dela depois desse primeiro ano na cidade. Então, assim, é um livro doce. É um livro, assim, doce. É um livro, como eu falei, extremamente infantil. A linguagem dele é bem infantil, mas ele tem esse pano de fundo, assim, tão elegante. Uma elegância, assim, o tratamento das temáticas são tão bonitas. Era exatamente o livro que eu precisava. Às vezes a gente, por mais que a gente tenha 39, 40, 50 anos, às vezes a gente precisa dar uma paradinha e dar uma acalentada na criança que a gente tem lá dentro, sabe? E eu acho que quando eu tava lendo muito livro de terror, e sem falar que, pô, a vida não é fácil, né?
Todo mundo que paga boleto sabe que a vida não é fácil. E às vezes a gente vai empilhando, assim, situações, que às vezes a gente precisa parar e dar um passinho para trás e falar assim, pô, vou ler um livrinho aqui, não para mim, mas para a Lívia de 7 aninhos, assim, sabe? Que precisa de um livrinho acalentador agora. E eu acho que esse livro veio neste momento da minha vida. E eu adorei esse livro. Achei uma graça. Eu vou pedir aqui o nosso patrocinador e quando eu voltar eu vou destrinchar melhor as aventuras pela qual a Kiki passa e eu vou ter, e eu falei que não ia fazer, mas eu vou ter que fazer isso. Fazer uma comparação com o filme do Miyazaki. Porque esse livro, ele tem continuações, como eu falei, mas a primeira continuação dele foi lançada em 92. E o filme do Miyazaki foi lançado em 89. Então, assim, o que é colocado no filme do Miyazaki não veio da autora, da Eiko, desculpa. Não veio da autora. Então, acaba que são obras que elas vão se separando muito do meio para o final, tá certo? Mas eu volto já para conversar sobre isso com vocês. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, Gigi chega na cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade, enfim, não anotei, também não vou lembrar. Ela chega nessa cidade, ela, a princípio, não é muito bem recebida, porque é uma cidade que eles ainda estão muito conectados com a ideia da bruxa da Idade Média, a bruxa malvada, a bruxa ruim, enfim. E aí, por causa disso, ela não é muito bem recebida. Ela é recebida com muita desconfiança. Quem vai esticar a mão para ela é a dona de uma padaria que está grávida e fala assim, olha, a gente tem um quartinho para você, se você quiser, em cima do depósito de farinha. E se você quiser também, a gente tem um cantinho para você abrir um escritóriozinho aí para você, já que você está precisando trabalhar e tal. E ela aceita e vai, então, resolve fazer o serviço de entregas da Kiki, ou entregas expressas da Kiki, que ela pega um telefone, começa a jogar panfletos pela cidade, e nesse telefone eles ligam para ela e falam assim, preciso que você entregue, sei lá, flores para fulano de tal, do endereço tal. E ela vai entregar. E ela pede em troca algo, não necessariamente dinheiro, mas ela fala assim, me dá alguma coisa, enfim. E aí ela vai conseguir, então, passar por situações devido a esse trabalho dela. Acho que a primeira de todas, que aparece, por sinal, no filme do Miyazaki, ela precisa entregar um gatinho de pelúcia para um menininho. No caso, ela acaba, sem querer, abrindo a gaiola e esse bichinho de pelúcia cai. No momento que esse bichinho de pelúcia cai, ela precisa entregar alguma coisa, ela coloca o próprio Didi lá dentro e fala assim, finge que você é um bicho de pelúcia, você vai passar umas 3 horas aí, eu vou voltar para ver onde caiu esse gatinho de pelúcia, e aí eu volto para te resgatar. E aí ela acaba conhecendo uma artista que também em outra aventura vai pintar o quadro dela e do Didi. Ela resolve, em uma segunda história, ir pra praia, conhecer, ela nunca tinha visto praia na vida dela. Ela vai salvar, nesse momento, uma criança, e o Didi, que estava na boia junto com a criança, de um mar meio tempestuoso, que dá uma virada de tempo ali. Enquanto isso, é roubada a vassoura dela, que era uma vassoura que era da mãe dela, porque antes de sair de casa, ela faz uma vassoura para ela e a mãe fala assim, olha, não tá muito boa essa aqui, vai com a minha, eu veu dar uma melhorada nessa aqui, e quando você voltar, você pega ela. E ela voa muito bem com a vassoura da mãe. E aí a vassoura dela é roubada para um menino, que acho que é Tombo, o nome do menino. Que, por sinal, é um menino que ela vai ter um crushzinho nele, e é um menino que faz parte de um clube de voo. E ele rouba a vassoura porque ele achava que a magia do voo estava na vassoura. E não tá. A magia do voo tá na Kiki. Acaba que esse menino, sem querer, quebra a vassoura da mãe. E é muito bonito isso, porque aí quando ela vê que a vassoura tá quebrada, não tem outra situação do que
criar uma vassoura nova para ela. E ela resolve pegar parte da vassoura da mãe para construir a nova vassoura dela. E é tão bonito isso, porque ela fala assim, agora eu resolvi criar minha própria vassoura, acho que assim vai dar. Metade minha, metade da minha mãe. É tão bonito isso. E no começo, quando ela vai voar com a vassoura nova, que é metade ela, metade a mãe, é uma vassoura que não consegue voar direito, porque o cabo, que é novo, é um cabo moroso, ele é muito preguiçoso. Já a piaçaba da vassoura, que era da mãe, já é mais confiante, já é mais rápido. Então, ela precisa aprender a lidar e domar essas duas partes da vassoura, que na verdade é ela, né? Ela com seu passado, ela com sua raiz, ela com sua mãe. Tão bonito isso. E é isso que eu falo, através de uma historinha muito fofinha para uma criança, existe ali uma tratativa de temática de uma maneira muito elegante e uma maneira muito inteligente também. E é belíssimo isso, belíssimo, belíssimo. Esses meninos vão ficar, mesmo tendo quebrado a vassoura dela, vão ficar amiguinhos, ela vai ter um crushzinho nele, vai aparecer uma menininha que precisa contratá-la para entregar uma cartinha de amor para um rapaz que ela gosta, e é quando a Kiki vai ter pela primeira vez contato com esse tipo de situação, porque ela não entende direito o que ela sente pelo tombo. Tem uma hora que ele fala assim para ela, Kiki, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão legal, eu gosto de conversar com você, nem parece que você é uma menina. E ela fica meio, tipo assim, como assim? Sabe? E ela fica meio... E aí, no final, ela e essa mocinha vão ficar super amigas, porque uma vai confessar pra outra que se sentia intimidada com a presença uma da outra, que se sentia menos menina perto da outra. Tão bonitinho isso. Nossa, olha, esse livro é uma graça. Este livro é uma graça. Enfim, são várias e outras historinhas, pequenas histórias. A história do... Eu gosto muito da história da velhinha que fica tecendo um negocinho chamado haramaki. Haramaki, não confundir com harumaki, tá? Porque harumaki é o rolinho primavera. Mas o haramaki é um rolinho, só que feito de tecido, feito de tricô, que é uma faixa que você coloca na barriga. E eu lembro que eu conheci o haramaki, eu morei na Liberdade quando eu era adolescente. E eu lembro que eu conheci o haramaki lá, e eu lembro de umas meninas japonesas que estudavam comigo na FECAP, usando em época de frio, e eu achando muito legal, porque era a década de, tipo assim, começo dos anos 2000, a gente não tinha cintura, né? Eram umas calças que tinham 2 centímetros de fechiclé, porque elas eram alta, uma cintura assim no pé de tão baixa. E aí, quando se sentava, aparecia o cofrinho. E essas meninas não tinham esse problema porque elas usavam esse haramaki para cobrir o cofrinho. E eu ficava olhando aquilo, eu achava aquilo tão legal, tão bacana. E tem muito bonitinha essa história da senhorinha que faz haramakis para o filho e para toda a tripulação do navio do filho. É tão da hora, é muito fofa. Aí você tem a história do relógio do Ano Novo, que quebra o relógio do Ano Novo da cidade. A cidade já tá super, super bacana com a Kiki. Tem uma coisa bem legal, que é quando ela tá com o problema do voo dela com a vassoura nova, que as pessoas começam a tratá-la muito bem. Falam assim, olha, cuidado, não vai se machucar e tal. E ela fala assim, nossa, quando eu voava super rápido, ninguém olhava na minha cara. Agora que eu tenho um voo capenga, parece que as pessoas gostam mais de mim. Tão bonitinho isso. E aí ela é chamada pelo prefeito para ajudar, para roubar uma peça do relógio da cidade vizinha, para que a cidade dela conseguisse, então, passar o Ano Novo, ter as badaladas do relógio no Ano Novo. E ela até que vai, mas não chega, ela chega quando ela conhece a outra cidade, ela fala assim, cara, eu não posso roubar o relógio dessa outra cidade, porque eles também precisam dessas badaladas. E no final, quem faz as badaladas do Ano Novo é ela. Até a última história, que ela precisa resgatar uns instrumentos musicais, porque é uma banda que precisa tocar para vir a primavera. Né? E é tão bonitinho, porque ela vem trazendo os instrumentos musicais, todos amarrados, assim, porque ela não tem, são 8 instrumentos musicais, todos amarrados, e ela vem fazendo uma cacofonia, e as pessoas adoram, porque elas acham que aquela cacofonia alegre é o som da primavera. É uma graça esse livro, uma graça. E aí a gente tem, então, a volta dela depois de um ano para visitar a família por 10 dias.
E aí ela percebe que ela gosta muito da família, ama a mãe, fica super emocionada. Ela fala, eu volto um pouco a ser criança, porque eu como aquilo que eu comia quando era criança, eu durmo no local onde eu dormia e tal. Só que ela sente muita falta da cidade anterior dela, da cidade que ela mora. E ela quer voltar antes, o pai não entende, ele fica extremamente ciumado. A mãe entende, a mãe fala assim, cara, se você não tivesse vontade de voltar, eu estaria preocupada. Mas agora que você quer voltar, pra mim, eu tô tranquila, porque é sinal que você encontrou o seu local. E aí termina com elas tirando... É tão bonitinho isso, é uma passagem, né, de vida. Elas tirando as sinetas de prata das árvores lá do começo do livro, porque ela não precisa mais disso. Ela voa muito bem agora. E ela agora é uma pessoa diferente. Ela não é uma adulta ainda. Ela ainda é uma menina de 14 anos, mas ela agora tem outra, tem foco, é uma pessoa diferente, né? Isso é bonito na Kiki. Você não está vendo realmente uma adulta ali no final do livro, mas você está vendo claramente uma pessoa diferente, respeitando, né? A autora respeita muito esse passo de um ano que a Kiki dá. E aí nisso termina com ela, então, pegando o maior dos sinos, polindo e voltando para a cidade dela para dar de presente para o Tombo esse sino. E aí termina o livro. Um final muito diferente do final do filme do Miyazaki, né? Porque o filme do Miyazaki, ele atribui o crescimento da Kiki muito mais ao relacionamento do Tombo do que o livro. O livro, o crescimento e o amadurecimento leve, né? Porque, mais uma vez, é só um ano. Ela ainda é uma menina de 14 anos. Da Kiki, mediante o relacionamento dela com várias pessoas da cidade em várias situações diferentes. No filme, é muito mais galgado no relacionamento dela com o Tombo. Especificamente de como os amigos do Tombo, por exemplo, veem ela. A ponto dela, por exemplo, ficar depressiva, a ponto dela perder a habilidade de voar. Nada disso ocorre no livro. E, inclusive, no final, ela para de ouvir o Didi, porque o Didi é um gato falante, né? E eu achei isso tão triste. Eu lembro que eu assisti esse livre service, eu devia ter uns 12 anos de idade. Acho que eram uns 12 anos. E é um dos meus top 5 do Ghibli. E eu acho que é literalmente no meus top 5, porque Sussurros do Coração Nipônico, eu tenho até tatuagem. Aí, Princesa Mononoke, que eu acho, assim, obra-prima, cara. Princesa Mononoke, puta que pariu. Eu falei pra André, falei assim, a próxima vez que a gente tiver uma gata, o nome dela vai ser Mononoke Hime. E eu vou chamar... Aliás, eu chamo a Viola de Hime-chan de vez em quando, né? Que Hime é princesa. Enfim. Princesa Mononoke, Totoro, obviamente, e Kiki. Mas, agora lendo o livro, eu percebo que o Miyazaki, ele coloca muito peso em cima do relacionamento dela com o Tombo. E, enfim, o que eu tava falando antes disso? Eu lembro que eu assisti quando eu tinha 12 anos de idade, e eu lembro que eu fiquei muito triste. Na época ainda não tinha Viola. Viola é minha gata de casamento, né? Eu adotei a Viola depois que eu casei. Mas eu já tinha tido outros gatos, e eu sempre quis uma gata preta. Porque quando eu era criança, eu li um conto de uma coleção que eu não sei se eu sonhei com essa coleção, porque eu nunca conheci ninguém que tinha. Era uma coleção que saía na banca todo mês e saía uns encadernados. Não era encadernado, era tipo umas páginas de fichário, assim, grudadinhas, que eram mais ou menos umas 15, 20 páginas, e eram contos muito pequenininhos, porque o lance dessa coleção era que vinha um fichário enorme e você ia colecionando os contos e formava no final um fichário com 365 contos, um para cada dia. E tinha um conto chamado Gata Maria Preta. Cara, se alguém está ouvindo isso e lembra, por favor, me manda uma mensagem. Põe uma mensagem, pelo amor de Deus, porque às vezes eu penso que eu sou louca, que eu sonhei com as coisas. Mas eu tenho certeza disso. E aí, chamava Gata Maria Preta, e eu lembro que eu botei na cabeça que eu queria muito uma gata preta. Muito, muito, muito. E aí, quando eu assisti Kiki, eu lembro que aflorou muito, assim, meu desejo. Enfim, décadas depois, eu vim ter Viola na minha vida, que é a razão da minha vida, assim. E eu fiquei muito... E eu lembro que eu fiquei tão triste que ela para de ouvir o Didi. É como se houvesse uma quebra ali do relacionamento deles. Muitas pessoas, eu fui depois procurar, colocam isso sobre o Didi nunca ter falado na verdade. Porque, tecnicamente, ele só fala com a Kiki.
o Didi nunca falou, e era, na verdade, a fala do Didi, dentro do filme, tá? Um simbolismo da conexão da Didi com a sua vida infantil. E que quando ela tem o primeiro amor, quando ela precisa lidar com os sentimentos do primeiro amor, ela então se desconecta dessa conexão com o mundo infantil, e ela então para de ouvir o Didi, que termina, né, casando com uma gatinha toda branca lá e tendo um filhote. Eu sei, eu acho triste isso, acho triste. Pode ser só coisa da minha cabeça, pode ser uma interpretação só minha, mas eu acho triste esse tipo de coisa. Eu não sei se a Kiki do livro um dia vai parar de falar com o Didi dela, mas... porque, mais uma vez, são 8 livros, eu só li esse daqui, acho que só foi lançado esse aqui no Brasil. Mas eu fiquei muito feliz, com o coração muito aquecido, de que a Kiki desse livro ela termina falando com o Didi dela, entendeu? E eu confesso que, embora eu ache ainda Kiki's Delivery Service do Miyazaki fabuloso, fantástico, neste momento eu tenho uma preferência pelo livro, tá? Eu tenho uma preferência pelo trabalho que foi feito no livro. Isso não tira, obviamente, o brilhantismo do filme pra mim, mas realmente, neste momento da minha vida, o que Eiko Kadono me entregou em Entregas Expressas da Kiki é muito, muito mais condizente com o quentinho que o meu coração precisava. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, indique para os seus amigos, compartilhe com ele em suas redes sociais também. Tem um botãozinho aí de compartilhar que você consegue fazer isso. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Última quinta-feira do mês, com episódio especial, às 17 horas também. E me segue lá no @LiviaMulder no Instagram, porque às quartas-feiras eu coloco um post com as referências faladas neste episódio daqui, lá pra você, tá certo? Espero que tenha gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.